Eu sou o Miguel Cavalcante e essa é a Beef Point TV, com um resumo das principais notícias do mercado do boi gordo. Hoje, terça-feira, 27 de setembro de 2011. A notícia mais interessante que a gente publicou hoje é sobre um evento que o JBS, Frigorífico e Confinamento, nos Estados Unidos, organizou para estimular, para discutir, para debater, para promover a retenção de fêmeas, a retenção de matrizes, de novilhas, né, promovendo a expansão do rebanho. Os Estados Unidos está passando por um problema muito mais sério que o Brasil de diminuição do rebanho, de futuro da pecuária, eles não sabem como que isso vai acontecer, e o frigorífico e um confinamento, né, que quer se manter no longo prazo do negócio, precisa ter alguém produzindo bezerro, alguém fazendo cria. Então é um artigo bastante interessante. Eles colocaram aí 10 motivos para você reter fêmeas nos Estados Unidos atualmente. Inclusive a gente vai fazer ainda essa semana um vídeo e um artigo comentando esses 10 pontos, comentando essa discussão do JBS, está promovendo esse tipo de discussão nos Estados Unidos e fazer um paralelo aqui no Brasil. O que a gente está vendo do mercado do Brasil e até inclusive o que os frigoríficos podiam fazer em relação a essa situação. Fica o convite para você ler esse artigo muito interessante. Segunda notícia, o Paraguai começou a vacinar gado após surto de aftosa, né? Já estão acelerando aí uma série de ações para controlar a aftosa. Mato Grosso do Sul, isso é uma notícia divulgada, anunciada pelo ministro da Agricultura, de que o Mato Grosso do Sul pode antecipar a vacinação de gado por causa do foco de aftosa no Paraguai. Pode ser até que inclusive outros estados adotem essa medida. Isso deve ser decidido ainda hoje, terça-feira, 27 de setembro. Né? Uma notícia sobre o Mato Grosso. O abate de bovinos aumentou, bateu recorde nos últimos meses. Dado divulgado pelo IMEA e pela Acrimate, e uma das coisas interessantes colocadas na notícia é o aumento de animais jovens, né, em especial de confinamento e semi-confinamento. Eles até destacaram essa questão do semi-confinamento. Um tema bastante interessante para a gente acompanhar é esse impacto do abate cada vez mais jovem no aumento da produção. Olhando a questão internacional, Uruguai limitando a entrada de grãos e forragens paraguaios. Mais uma barreira para o Paraguai, mais um controle do Uruguai tentando diminuir a entrada de possíveis maneiras possíveis maneiras do vírus da aftosa viajar e entrar no Uruguai. O Uruguai está muito preocupado, é um país pequeno, um país altamente dependente da pecuária, um país que tem acesso a mercados muito mais importantes que o Brasil, por exemplo, vende carne in natura para os Estados Unidos e para o Canadá, está muito preocupado com a possibilidade, com o risco de entrada de aftosa paraguaia no Uruguai. Ainda falando sobre o Uruguai, publicamos ontem um artigo muito completo, um artigo muito interessante do USDA, do Departamento de Agricultura americano, fazendo uma análise, fazendo previsões sobre o mercado de carne no Uruguai em 2011 e 2012. A gente vai publicar, vai traduzir e vai publicar uma série de análises feitas pelo USDA nos últimos meses de diferentes países, importantes produtores ou importantes consumidores de carne bovina. Publicamos o do Paraguai há 2 ou 3 semanas atrás, estão publicando agora o do Uruguai e nas próximas semanas vão publicar coisa nova. Fica o convite aí, se você quer entender mais sobre o cenário da pecuária uruguaia, leia esse artigo no Beef Point. Parte técnica, radares teste, conservação de forragem, publicando um artigo do Rafael Camargo do Amaral e Tiago Fernandes Bernardes, que o tema é variação de 7% no teor de matéria seca da silagem de milho. Quais são as implicações no desempenho animal? Fica o convite para você ler esse artigo do Radar Técnico. Falando de mercado, indicadores do boi gordo. Leve alta do preço do boi gordo, leve alta do preço do bezerro, né? O dólar recuou ontem, está muito instável, uma variação muito grande, e o boi gordo em dólar fechando a 53 dólares por arroba. Né? Interessante a gente olhar esse gráfico do dólar, do boi gordo em dólar, que o dólar, mais um dia de queda, de acomodação aí depois de uma elevada alta, mas ainda está num patamar muito mais alto do que nos últimos meses. Com isso também o boi gordo em dólar também está num patamar muito mais baixo, né, inverso do que nos últimos meses. Bom para exportação, de carne bovina, essa mudança no câmbio. Vamos ver se isso se firma e vamos ver se essa volatilidade não fica muito grande, que é prejudicial também. Né?
Olhando contratos futuros, mercado futuro do boi gordo. Interessante olhar, teve uma pequena alta ontem do contrato futuro outubro de 2011, o boi segue acima de R$ 101 à vista, previsão para final de outubro desse ano, né? Então, um pouco o preço acima do que a gente está comercializando hoje, o preço do boi gordo. Inclusive, fica aí o convite, a gente está lançando hoje uma enquete rápida sobre preços do boi gordo com base em São Paulo, para final de outubro, para final de novembro, para final de dezembro. Hoje é terça-feira, a gente vai compilar essas opiniões na terça, na quarta e na quinta. Até quinta-feira vai estar recebendo essas respostas. Na sexta-feira, a gente vai reunir as respostas de toda a comunidade, de todos os leitores do Beef Point e vai publicar um artigo. A gente quer ouvir o máximo de pessoas que estão participando desse mercado para a gente ter uma compilação interessante e inteligente do que o mercado espera de preços para frente, né? Fica aí o convite para você dar sua opinião, dar sua sugestão. E lembrando, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe qual vai ser o preço. Até por isso que a gente colocou a pergunta, qual que é a sensação, qual que é o sentimento em relação ao preço. Porque saber exatamente qual é o preço, ninguém sabe. Olhando o preço do bezerro, vem uma tendência de baixa aí desde o final de julho, né? E a relação de troca está mais ou menos estável entre 2,25 e 2,3. Atacar da carne bovina, preços estáveis, né? Ainda estáveis, com o aumento do preço do boi gordo, um leve aumento no spread do equivalente físico e indicador do boi gordo, indicando uma pequena diminuição da margem do frigorífico. Comparado com uma semana atrás, aumentou bastante essa margem, esse spread, piorando a margem. Comparado a um mês atrás, a 30 dias atrás, esse spread diminuiu, melhorando a margem, né? Inclusive, uma das cartas de destaque que a gente publicou é uma resposta minha ao Fabiano Pagarini Santos, perguntando como é que funciona esse cálculo do spread. O cálculo do spread é relativamente simples. A gente pega o preço da carne bovina no atacado, que é dianteiro, traseiro e ponta de agulha, que é vendido por quilo, né? A gente pega esses preços que e transforma no que seria uma arroba de boi. Transforma esses preços num valor de arroba de boi e desconta do valor da arroba do boi. Então, os preços da carne no atacado transformado numa arroba de boi, numa carcaça, proporcionalmente, menos o preço descontado do preço da arroba do boi. Quanto maior essa diferença, significa que a carne bovina está barata em relação ao boi. Quanto menor, significa que a carne bovina está cara em relação ao boi. Por isso que quando essa diferença está pequena, o frigorífico está ganhando. Quando a diferença está grande, o frigorífico está perdendo. Quando a diferença está pequena, existe possibilidade do preço do boi subir. Quando a diferença está grande, a carne não vai dar firmeza para o preço do boi subir. Então essa é a nossa leitura desse indicador. Se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa técnica de mercado, fique à vontade. Estamos aqui para te explicar, para trazer o que tem de melhor de informação sobre mercado pecuário, né? Acompanha com a gente. Ainda falando sobre MyPoint, sobre destaque dos usuários, Ponderosa publicou um programa de um evento agora no dia 27 de setembro, com uma série de palestras, inclusive com a palestra do Luiz Felipe, que é um dos pessoas à frente aí da Ponderosa e também é diretor de marketing da Associação de Ambos, né? Quem puder participar desse evento hoje, está acontecendo hoje. Boa sorte, Felipe, aí na sua palestra. E uma foto que a gente publicou hoje que eu achei muito bonita, uma foto do Otaviano Neto de um rebanho Angus numa paisagem de primavera, uma foto maravilhosa, achei muito bacana mesmo. Até postei no Twitter com a hashtag SouAgro, porque eu acho que mostrar fotos bonitas da vida no campo, da vida na pecuária, é uma coisa muito bacana. Então fica aí o convite para você ver essa foto. E muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por fazer parte do Beef Point. Estamos à disposição no site, no Twitter, no Facebook. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.